E aí eu fiquei assim, bem chateada com a situação, só que eu orei, passou e tudo, mas eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, porque situações ruins acontecem, situações constrangedoras acontecem, que a gente não existem situações que a gente não tem como fugir. Existem situações que a gente caça com as nossas próprias mãos. É isso que eu penso, sabe? Então, eu penso assim, que não adianta a gente ficar questionando, reclamando o que a gente está passando. Porque a gente precisa perceber o que na verdade está acontecendo. Se é situação que a gente tem que passar porque é permissão de Deus, ou se é situação que nós temos que passar porque nós plantamos e agora estamos colhendo, sabe? É tipo isso. Decidi sentar aqui um pouquinho para falar, conversar um pouco com vocês. Tô gostando desse negócio. Gente, eu tô cismada com esse negócio de ficar batendo papo agora. Mas é porque é gostoso, sabe? A gente ficar trocando ideias, ainda mais mulher gosta de falar, né? A gente gosta de fofocar. Então vamos lá. Eu tava falando agora há pouco de uma reflexão que eu tive, né? Então, continuar aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das nossas escolhas, né? E a gente tem um pouco de gratidão, sabe? Pelas nossas escolhas, pela nossa vida, por tudo que a gente passa. Então, por que eu tô falando isso? Eu comecei a falar porque eu tava lembrando, sabe? Ontem mesmo, depois dessa situação que eu passei, que foi muito chata, eu fiquei muito chateada e aí eu acabei até orando, sabe? Falando com Deus, assim, que chato, sabe? Que não precisava ser da forma que foi, mas temos que passar por essas situações, então tudo bem, né? Mas eu estava lembrando que pouco tempo atrás eu era uma pessoa que eu reclamava muito, sabe? Eu reclamava muito da vida, qualquer coisinha, ai que saco, nossa, ai já aconteceu isso, então eu já, ai, nossa. Eu me lembro de uma vez, várias vezes, o Cláudio falando isso comigo, que, amor, quando a gente reclama, a gente pode ser uma coisa assim, boba, coisa simples, mas a gente acaba acostumando, sabe? E eu no início eu não escutei ele, sabe? E eu continuei fazendo, e depois eu acabei percebendo que eu reclamava de tudo, e coisa boba mesmo, eu estava reclamando. Então, assim, depois que foram acontecendo coisas assim desagradáveis mesmo comigo, de questão de decepções, questão de desafios mesmo que a gente tem que passar, isso me prejudicou bastante, sabe? Depois eu percebi que o quanto isso foi uma consequência, sabe? Depois eu percebi, falei, gente, eu acho que tudo isso, eu ter falado, eu ter reclamado tanto, me tornou uma pessoa tão chata mesmo, sabe, aquelas pessoas resmungonas, aquelas mulheres chatinhas. E é sobre isso que eu quero passar pra vocês, assim, pra gente, nós mulheres, às vezes nós passamos por tantas situações desagradáveis, situações assim chatinhas, e que a gente não percebe
mas às vezes a gente fala coisas, sabe? Eu não sei, mas a gente fala coisas que acaba que solta palavras que não tem necessidade de falar. E eu estava refletindo sobre isso, que eu falei ontem, eu acho que eu poderia estar numa situação bem melhor, não só em situação assim, financeira, mas também espiritual, até mesmo em relacionamentos, sabe? Porque a gente gosta de colocar responsabilidades nas pessoas, né? Então, até isso eu percebi que eu fui acostumando a fazer, sabe? Não, eu sou assim, porque fulano fez isso comigo. E por que eu tô falando isso? Pela questão da gente, o tipo de pessoa que a gente vai se tornando, sabe? Por causa da reclamação. Eu percebi que eu tava assim, demais, sabe? Reclamando, resmungando demais. E a gente sabe que a reclamação, na verdade, ela faz com que ela faz que as coisas boas, a própria presença de Deus não gosta da reclamação. E as coisas boas que tem de correr atrás de nós, que a gente tem de receber, acaba afastando, porque você está reclamando, você está só, nada tá bom, então, já que não tá bom, então deixa assim mesmo do jeito que tá, né? Então, o tanto que eu aprendi, sabe, tenho aprendido com tantas coisas assim, e principalmente a reclamação. Eu sei que eu estou falando pra gente não fazer, porque é uma coisa que eu tive consequências com isso, sabe? E eu queria passar um pouquinho dessa experiência para vocês, para ver, até pra gente bater mesmo um papo, você comentar aí se você concorda com essa situação mesmo, se você teve também algumas situações assim que você percebeu que acabou prejudicando simplesmente por atitudes nossas mesmo, sabe? Sem culpar os outros, sem colocar a culpa nos outros, mas erro meu, nosso mesmo. Então, tem uma parte, assim, uma passagem na Bíblia que mexe muito comigo, que eu nem tô falando assim de religião não, tá, gente? Não vamos focar nisso, mas coisas que todos nós passamos, todos nós seres humanos temos, né, a nossa crença, mas assim, eu lembro de uma passagem na Bíblia que é a história do povo, né, de Israel, de Moisés ali, que o povo ficou questionando, né, Deus, ele fez, depois de tudo que Deus fez por essas pessoas, e elas foram, no momento em que elas foram libertas, que elas, na parte lá, depois que o mar se abriu, depois que eles viram tantos milagres, viveram tantos milagres, e aí agora era o momento de simplesmente só curtir mesmo Deus, e esperar mesmo, agora a minha promessa chegou, aquela coisa toda, né? De só pegar o que é meu, o que era deles, sabe? Não, agora é só pegar o que é deles mesmo. E nesse momento, que era um momento maravilhoso, se tornou um dos momentos, dos piores momentos deles, da vida deles, que foi consequências que eles passaram, quantas reclamações que eles tiveram ali, né? E acabou que Deus permitiu que eles ficassem rodeando a terra ali o tempo inteiro e não chegaram na grande promessa que era a terra prometida. Então, assim, eles não colheram, quer dizer, eles colheram
colheram o que plantou mesmo, mas a grande promessa que era a promessa que Deus mesmo falou com eles, vocês vão ter isso, não teve, simplesmente porque porque foi fulano, porque foi ciclano, não, foi simplesmente por reclamação, por atitudes erradas justamente deles mesmo, né? E morreram ali sem colher mesmo aquilo que, sem pegar aquilo que era deles. Então, como que a gente vive isso, até isso eu estava refletindo, sabe? Quantas vezes eu questionei assim, eu falei, nossa, o povo, que povo chato esse povo, sabe? O que Moisés passou. Mas eu fico imaginando, eu falei, gente, eu acho que se eu tivesse lá no meio, eu acho que se eu tivesse lá no meio, eu também tinha feito isso, tinha reclamado também, porque pouco tempo eu era essa pessoa resmungona, chata, que ficava reclamando de tudo. Gente, nós mulheres, né, donas de casa, temos que tomar muito cuidado com isso, porque é uma responsabilidade muito grande que está nas nossas mãos, sabe? Igual eu falo aqui em casa, eu tenho outros desejos, eu tenho outros sonhos, claro, sabe? Mas no momento é isso que eu tenho nas mãos. É essa casa que eu tenho, essa vida que eu tenho, sabe? Eu tenho vontade de fluir, eu tenho vontade de ter coisas, mudanças. Claro que tem, como eu sei que você também tem, todas nós temos. Mas no momento é isso aqui que eu estou passando, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente nós donas de casa, quando a gente não tá legal, sabe? A maneira da gente cuidar da casa, de limpar a casa, às vezes desânimo vem, às vezes vem vontade de xingar mesmo e vão jogar a panela pra cima, não chega tanto, né? Mas vontade mesmo de chutar tudo e não querer mexer com nada, sabe? E aí acaba que nós mesmos escolhemos, nós que somos casadas, você mulher que tem filhos, eu ainda não tenho, né? Mas nós que somos casadas, o nosso marido, às vezes ele chega do trabalho, a gente tá com a cara fechada, já quer brigar, já quer xingar, já quer reclamar, que meu dia não foi legal. E aí acaba que afeta ele, sabe? Então, tudo isso eu vivi, gente, eu tô falando que é o que eu vivi, sabe? E que eu passei e que eu estou aprendendo a não deixar essas coisas acontecerem comigo mais, porque foram coisas que eu fiz de errado e que eu colhi, sabe? Que vem mesmo, volta pra gente, né? Então, era essa reflexão que eu queria passar pra vocês, pra gente tomar, sabe? Eu mesmo tô falando isso, porque assim, eu tô procurando tomar mais cuidado, sabe? Em relação a isso, não deixar afetar mesmo na minha casa, porque tem a questão também de, eu não sei, cada um pensa de uma forma, energia, né? Tem gente que pensa assim, que a energia fica ruim mesmo, e realmente, né, o meu jeito de pensar é assim, o lado espiritual, ele afeta, sabe? Se você faz algo espiritual que traz coisa ruim para você, ele vai afetar. E também tem o lado bom, né? Que são as orações, que são, sabe, a fé que a gente tem que ter com Deus. Então, tudo isso, sabe, afeta. Então, o nosso lar, ele precisa sentir, sabe, a presença que vem através de nós, porque não adianta nada eu estar mal, estar chata, estar resmungando, reclamando, xingando, aí xinga palavrão, aí xinga tudo, que eu quero sumir daqui, e daqui a pouco o próprio lar, tudo que está
reflete, sabe? E aí quando o marido chega no trabalho, coitado, ele olha e fala, gente, pra que eu vim? Sinceramente, se não tivesse outro lugar, eu devia ir para outro lugar, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado, cuidar mesmo do que é nosso, sabe? Eu estou procurando aprender isso, a ser mesmo uma dona de casa, uma mulher sábia que edifica a minha casa, que edifica o lar, que cuida mesmo, que deixa o lar cheiroso, que deixa o lar aconchegante, gostoso, assim, para quando o meu marido chegar, ele sentir aquela coisa, agora eu vou, eu preciso descansar, sabe? Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem passado desafios, assim, um pouco chatos, e é lógico que eu não passo sozinha, o Cláudio também passa junto, e acaba sendo, ele fica um pouco assim, chateado também. Então, igual, daqui a pouco ele tá saindo para trabalhar e ele vai chegar mais tarde. Imagina só ele chegar e ter aquele lar assim, aquela situação assim desagradável no lar, tipo aquele lar pesado, eu com cara fechada. Imagina que situação que para ele, que chato, né? Então eu estou procurando querer mudar isso, sabe? Não deixar mesmo isso acontecer, porque tudo está nas minhas mãos, a responsabilidade, a verdadeira responsabilidade está nas minhas mãos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não vamos reclamar, gente. Não vamos reclamar, porque o próprio Deus honra também quem não reclama, né? Assim como eu estava contando no início ali, quem não reclamou entrou na terra prometida. Então vamos procurar fazer isso, sabe? Não questionar, mas bora pra frente, que a vida é assim mesmo, a vida não é fácil, sabe? Eu lembro que quando eu tinha 15, 13 anos, que eu tinha responsabilidade nenhuma, não tinha que trabalhar, não tinha responsabilidade nenhuma. E tinha vezes que eu chorava, ficava reclamando, assim, sabe, chorando, que minha vida tá ruim. Mal sabendo eu que eu ia passar por muitas outras coisas. E depois que a gente amadurece, depois que a gente tem responsabilidades, né? E agora a gente vê que os desafios são bem maiores, sabe? Então vamos continuar, e é isso que eu desejo para você. Continue assim, cuidando da sua casa, cuidando do que é seu.